Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Vamos meditarmos um pouco o Evangelho da Santa Missa de hoje. Segundo São Marcos, começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre e depois disso arrendou-a a alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno enviou um servo aos vinhateiros, para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e a esse mataram. Depois mandou muitos outros, bateram uns, mataram os outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles, e deixando-o, foram embora. Palavra da salvação. Então, amados irmãos em Cristo, Jesus conta esta parábola dos vinhateiros homicidas para os fariseus, os mestres da lei, mas também serve para todos nós essa parábola, né? Não é só para eles não, serve para nós. Porque Deus escolheu o seu povo, o libertou do Egito, fez com eles uma caminhada, uma história de salvação. Deus cercou esse povo de carinho, de cuidado, como uma vinha. O povo de Israel era como uma vinha do Senhor. Tinha a torre de vigia, Deus preparava tudo como uma vinha, que dispensa muito cuidado, né? Então Deus cuidou com muito carinho desse povo, como se cuida de uma vinha para produzir uvas, frutos doces. Mas o que aconteceu? Que Deus enviou profetas para cuidar do povo, enviou juízes, enviou reis, e o povo não escutava. O povo perseguia os profetas, o povo desprezava, alguns eles mataram, outros prenderam, outros expulsaram. Então, assim que o povo tratou os enviados de Deus, com rejeição, com violência, um povo realmente de cabeça dura, um povo rebelde. Então Jesus disse: então o que Deus fez? Vou enviar o meu filho, só resta enviar meu filho agora, talvez o escutarão. Então Deus envia Jesus Cristo, seu filho amado, seu filho único. E o que vão fazer com ele? Vão escutá-lo? Não, vão rejeitá-lo, desprezá-lo, vão jogar fora da cidade, vão crucificá-lo, vão matá-lo. Então, o que Deus vai fazer com esse povo? É claro que Deus vai escolher também os pagãos, sim. Mas Deus não vai deixar de amar esse povo. O certo era passar a espada em todo mundo, né? Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, seu amor é infinito. Porque Deus não vai nos tratar do jeito que merecemos. Porque não foram só os judeus os responsáveis pela morte de Cristo, não. Porque é claro que foi eles que o condenaram à morte, sim. Mas ele não foi só por isso que ele morreu pelos pecadores. Ele morreu como um cordeiro para carregar o pecado de toda a humanidade. Então todo aquele que peca, são os seus pecados que levam Cristo à cruz, à morte. Então todo pecador é responsável pela morte de Cristo, porque ele morreu pelos pecadores.
Então nós temos que ter consciência disso, que os nossos pecados levaram Cristo à morte. Não fica aí dando uma de inocente, não sabe de nada, não. Todos nós temos culpa no cartório. Mas qual foi a justiça que Deus usou conosco? Não foi o olho por olho, dente por dente, porque merecíamos. Merecíamos uma condenação eterna pelos nossos pecados. Mas Deus é infinitamente bom, e amoroso e misericordioso. Porque qual foi a justiça de Deus? A justiça da cruz. E qual é a justiça da cruz? O perdão ao pecador, o amor ao inimigo. Então nossos pecados levaram Cristo à cruz, mataram Cristo na cruz. E o que ele nos devolveu? O perdão, a misericórdia. Não só isso, ressuscitando, ele nos reconcilia com Deus e nos torna herdeiros de Deus, de todos os bens celestes. Olha como Deus é bom. Não nos tratou segundo o que merecíamos, que era castigo eterno, mas nos tratou segundo o seu amor e a sua misericórdia, nos perdoando, nos reconciliando, nos fazendo seus filhos e nos fazendo herdeiros da sua mesma vida, de todos os seus bens celestes. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus de amor, um Deus de misericórdia, alegria. Mas que isso toque o nosso coração. Não é porque Deus é bom, vamos aproveitar para pecar? Não. Mas contemplando esse Deus tão misericordioso, que carregou com os nossos pecados, que morreu por nós, que isso toque o nosso coração para a conversão, para a mudança de vida, para o amor a Cristo. Alegria. Comecemos bem essa semana. Deus te ama muito. Ele não te condena, ele veio para te salvar, para te tirar da morte e do pecado, para te dar vida eterna. Alegremos-nos então por termos um Deus tão bom, tão amável, tão misericordioso, que não nos trata segundo as nossas culpas, mas segundo o seu amor e a sua misericórdia. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.